vai nos relatar. O salmista, ao dizer sobre esse salmo, o livro de Salmos não é somente um livro, é um inário do povo de Israel, onde vai ter oração do povo de Israel para com Deus, entre os judeus e os hebreus. O livro de Salmos, muitos vão conhecer como o Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor e de nada me tem falta, ou de nada me faltará. Outros vão conhecer como o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aonde você vai, em algumas casas, você vai encontrar a Bíblia aberta no Salmo 23 ou 91. São os salmos mais conhecidos dentre os outros salmos, sendo que temos 150 números. O livro de Salmos não é capítulos, e sim números. Vamos entender uma coisa: o livro de Salmos ele é feito por 150 números, 2.461 versos, sendo que o salmo maior é o 119 que acabamos de ler, e o menor é o 117, que só tem 2 versos. Entendemos que o salmo 119 ele tem aproximadamente 1170 versículos. É o mais longo entre a Bíblia dos capítulos e versículos. Entendemos que o livro de Salmos ele vem trazer para nós salmo de bonança, salmo de guerra, salmo de vitória, salmo de derrota, salmo de perseguição, salmo de batalha, salmo de bandeira, salmo de vitória, salmo de guerra, e também tem salmo de angústia, porque todo mundo só quer vitória, mas não sabe o que é passar pela vitória antes da angústia. Porque tem gente que está aqui, mas o coração está quebrado. Tem pessoas que estão aqui, mas o coração está contrito. Mas só entende quem está quebrado, porque ele também se encontra quebrado. Aí eu vou ser mais sincero. Eu vou entender que Jó, quando ele vai se coçar com um caco de telha que está quebrado no meio das cinzas, o caco de telha alivia a dor que ele tem. Repito, o caco de telha alivia a dor da ferida que ele tem. Então quer dizer que um caco alivia a dor de outro, porque só caco entende a dor de outro, inteiro não entende a sua dor. Porque inteiro não quer saber se você está chorando, inteiro não quer saber se você comeu, inteiro não quer saber se você precisa de oração, mas caco abraça quem é caco, caco chora com quem é caco, caco chora com quem é caco. Quem está sofrendo sofre com quem sofre, quem chora chora com quem chora, quem está feliz se alegra com quem está feliz. O livro de Salmos ele vai dizer vários versos, sendo que diante de uma batalha, Davi ele vai dizer: ele é quem está acima dos montes e não me esqueceu. Diante das batalhas que você se encontra, e você diz assim: ele é quem está lá acima, mas não me esquece, eu que estou aqui. Então entenda uma coisa: Deus ele lembra do seu povo meio em luta, meio em dificuldade, meio em prova. O livro de Salmos, em seu número 119, vai dizer sobre uma pequena película, aonde vai estar escrito sobre o homem que está sobre a fumaça, sobre o homem que está sobre a fumaça. Porque todo odre, antes de ser odre, ele tem que ser um cordeiro ou um carneiro. Para que você venha entender, odre é um recipiente aonde se carrega um líquido. A primeira coisa que nós vamos ver é a água, a segunda coisa, o vinho, a terceira coisa, o leite, e a quarta, azeite. E era levado sobre o ombro do domo, e o domo levava
Mas não, você não entendeu, você tem que morrer. Porque você vem como cordeiro, mas você quer ser odre? Quer, mas morra. Morra para o pecado. Morra para o mundo. Morra para a prostituição. Morra para o adultério. Morra para a fornicação. Morra para o palavreado torpe. Morra para as coisas do mundo. Para que Deus venha fazer de você um novo odre na mão dele. Aí o texto que nós lemos, vamos entender que o odre que está na mão do dono é colocado sobre a guarnição da tenda. Eu fui procurar alguns versículos e entender o porquê que o odre está sobre a fumaça. Sendo que o odre, para ser odre, tem que morrer e tem que passar por um processo de escarneamento, de retirada de processo ou de retirada de bagagem. Ele é imolado, assim como o cordeiro foi imolado para passar o processo na cruz do Calvário. Assim somos nós. Temos que passar pelo processo. Temos que passar por um processo da imolar. Está todo mundo comigo ou só tem eu? Acho que eu estou 2 dias sem dormir, irmãos. Se eu fosse você, eu dava glória. Pode dar glória, irmão. Não se preocupa comigo, não. O processo da imolação. O que quer dizer? Eu tenho que ser morto, retirado a cabeça, cortado as patas. Nicole já pegou. Cortado as patas, já é missionária, bispa, já é apóstolo, diaconisa. Mas está vindo a unção aí, então. Se prepara aí. Aí corta-se a cabeça, tira as patas, e aí vai fazer a parte do escarneamento. Repita comigo: escarneamento. 1, 2, 3. É arrancado toda a carne do animal de dentro da pele. Porque para ser odre, porque para ser um odre de respeito, não pode ter carne. Porque tem odre que quer carregar conteúdo, mas está com não somente o cheiro da carne, mas está totalmente contuído de carne. Mas prega que é uma bênção, o conteúdo dele é bom, mas está na carne. Mas louva que o céu desce, mas o conteúdo tem. E o cheiro vai longe. Porque cordeiro morto, o cheiro da carne vai. Se lembra quando Pedro estava lavando as redes e Jesus passou e falou: é ele mesmo. Por que Jesus? Eu entendi o texto. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Eu entendi o porquê que Jesus escolheu o barco de Pedro. Porque Deus não escolhe quem guarda a rede suja. Olha aí! Sabe por quê, Nicole? O texto vai dizer: quem está limpando as redes. Peixe identifica e enxerga a sujeira na rede. Não adianta eu querer pescar peixe se a minha rede está suja. Não adianta eu querer fazer a obra se a minha vida está em pecado. Eu vou falando e você vai glorificando. Não adianta eu querer fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Não adianta eu querer fazer a obra de Deus em pecado. Não adianta eu querer fazer a obra de Deus errado. Tem que limpar a rede. Peixe identifica a sujeira. Odre tem que retirar toda a carniça. Eu falo logo português. Eu não tive papo quando eu andava com 32 na rua, vou ter papo. Eu sempre para aprender na minha igreja. Eu que não vou no grupo de doutrina, deixa eu ver se eu tenho um cargo para me entregar fora.
Santa Ceia, não vem no culto de doutrina e ainda se diz que está cheio de Deus. É carne que está dentro do odre. Eu vou falar. Pula, roda, sapateia, fala em línguas estranhas, mas está cheio de carne dentro do odre. Mas está vindo o dono do odre para falar: eu vou tirar toda a carne de dentro, vou arrancar para fora, eu vou limpar. E tem mais. Não é só esse processo, tem mais. O odre, quando é tirado toda a carne, ainda tem uma limpeza, que é a limpeza da pele. Limpeza do quê? É colocado sobre a água a pele e se coloca sal. Aí eu pergunto, igreja, por que ele coloca sal? Pergunta para mim. 1, 2, 3. O sal, ele mata toda e qualquer bactéria que tiver na pele. Porque tem crente que está na igreja, mas está com a bactéria no ouvido, está com a bactéria na língua. Eu vou falando e você vai glorificando. Está com bactéria no olho, está com bactéria. Aí vai falando, não, porque se o culto tivesse na minha direção, eu faria melhor. Não, porque se eu pregasse, eu pregaria melhor. Se eu louvasse, a unção descia mais rápido. Quem é você na fila do povo? Quem morreu na cruz do Calvário não foi eu, não foi você. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite. E essa aleluia, boi, que barato. Já estou sentindo a graça de Deus. Aí eu vou entender que quando ele coloca a pele sobre a água, coloca o sal, ele mata toda e qualquer bactéria, para que não venha ter contaminação no órgão. Porque crente contaminado contamina também o crente contaminado também contamina o ministério. Crente contaminado contamina também um grupo. Crente contaminado também contamina o seu próprio irmão, o seu vizinho. Crente contaminado, aonde ele vai, todo mundo conhece, porque o testemunho não é aquilo que ele prega, é aquilo que ele não vive. Tem pele contaminada, precisa de sal. Aí o que Jesus diz? Vós sois. Vós sois. Vós sois. Se eu sou sal, então não tem contaminação. Meu Deus. Aí eu vou entender que quando ele coloca e tira a pele da água, tira o saldo da pele, ele vai fazer o processo do costuramento ou do fechar. Peraí, são 5 partes que precisam ser fechadas. As partes das patas, que são 4, e a parte onde fica o pescoço, porque ele tirou a cabeça e tirou as patas. Vai doer, mas vai estar. Quando ele vai fazer o processo do fechamento, ele tem que puxar e apertar. Mas Deus, por que eu estou passando por tanta luta? Por que eu estou sendo tão perseguido? Por que eu estou passando por tanta prova? Porque quanto mais Deus aperta a brecha, quanto mais Deus fecha a brecha, mais o conteúdo fica dentro. Porque ordem que está vazando é porque está tendo brecha na... Eu estou sentindo uma... Irmão, se você não pular aqui hoje, enquanto ele vai fechando o espaço, quando ele vai fechando os buracos, as aberturas, ele vai apertando. Por quê?
fechar. E tem crente que fala, não aguento mais, pastor, mas Deus está fechando as brechas da tua vida, sabe por quê? Porque quando Ele colocar tampa sobre o seu odre, você vai ter conteúdo lá dentro. Ele vai apertar, Ele costura a pele do animal, aperta, porque o que adianta ter conteúdo, mas se você tem brecha, fecha as brechas, fecha a boca. Não fique escutando o que muita pessoa. Você ficou sabendo alguma coisa daquele irmão? Eu fiquei sabendo do babá. Eu fiquei sabendo de uma notícia. Vai até a dancinha. Sai daí, surucu. Quem é que não se lembra do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, em seu verso de número 1 em diante, quando Paulo passa por um naufrágio, e diante do naufrágio, que significa um tal de Aquilão, que é vendaval que vem dos dois lados. Bispa, de um lado, quando vem a tempestade, dói, machuca, maltrata, mas dos dois lados, já pensou? Se de um lado já machuca, você já não aguenta, imagine dos dois lados vindo. É a mesma forma que aconteceu esses dias, veio de um lado e veio do outro, até mesmo a embarcação até despedaçou. Só que Deus não está preocupado com a embarcação, porque a embarcação Deus prepara outra. Deus está preocupado com a sua chamada, com a sua chamada, é com a sua chamada. Aí Paulo e 276 tripulantes vai fazer o quê? Vai até uma ilha a nado, a braço. Alguns pegam alguns destroços e vai até a ilha, conhecida como Ilha de Malta, que no grego quer dizer Meliter, na língua fenícia significa porto seguro. Só que a palavra Meliter no grego significa local de reprodução do mel. Então, bispo, depois da tempestade, depois da luta, depois da prova, depois da dificuldade, lá na frente eu vou chegar em um lugar onde vai ter vitória com sabor de... Aleluia! Glória! Eu vou repetir, não pegarei. Depois do Aquilão, que Paulo passou da dificuldade, ele chegou a uma ilha conhecida como Meliter, que quer dizer ilha reprodutora do mel. Então quer dizer que depois da luta eu vou chegar num lugar onde eu vou ter vitória com sabor de... Só que eu entendo uma coisa, mesmo que venha tempestade na tua vida, Nicole, Deus está dizendo, eu vou te levar para o porto seguro. Aí vamos entender, meus irmãos, que Paulo ele está na ilha, são recebidos por bárbaros e vão fazer uma grande fogueira. O texto vai dizer que 276 tripulantes, Paulo no meio. Somente Paulo se dispõe a manter a fogueira acesa. Não, vou repetir, só vez que pegou. Somente Paulo se dispõe a manter a fogueira acesa, porque alguém antes já acendeu a fogueira. Os nossos antepassados já deixou a fogueira acesa. Martin Luther King já deixou a fogueira acesa. A Rua Azusa, conhecida como a igreja que foi fundada, deixou a fogueira acesa. As Assembleias de Deus deixou a fogueira acesa. As igrejas pentecostais deixaram a fogueira acesa. O que eu tenho que fazer é manter ela acesa e não deixar o fogo apagar. Porque o texto vai dizer, e o fogo continuar ardendo continuamente, não. Então eu tenho que manter a fogueira, ele vai pegar graveto. Porque todo mundo quer estar na fogueira, mas ninguém quer se dispor a fazer. Todo mundo quer pular e rodar, mas ninguém quer fazer. Todo mundo quer estar no culto, mas ninguém quer limpar. Todo mundo quer pegar no microfone, mas ninguém quer carregar, bater. Todo mundo quer pregar a palavra, mas ninguém quer isso. Porque tem no culto de
está frio. Está chovendo e está frio. Graveto só cai da árvore quando perde a clorofila e ela morre. Eu lembro que eu, que estava no terceiro andar, caiu, morreu. Paulo desceu do culto, não quis saber se era congresso, se ia ter oferta ou não. Desceu, pegou eu, levou de volta e falou: agora continua no culto, mas não fica na janela. Porque alguém disse para Paulo: Paulo, continua o culto, depois te dou oferta. Eu vou ser mais sincero no dia de hoje. Paulo, continua o culto, depois do culto vai ter oferta para você, porque eu já morreu, não se preocupa com ele não. Paulo para o culto, desce do terceiro andar, pega eu, ora por ele, ressuscita e leva de volta para o culto, porque ele não está preocupado com o status, ele está preocupado com quem estava no terceiro, caiu, morreu, ressuscitou e levou de volta para o terceiro andar. Eu escutava no terceiro andar, ele caiu e morreu, então quer dizer que ele perdeu o cloro e morreu. Só que para ressuscitar quem está caído, é só através do fogo. Se você não pegar isso daqui, eu acho que eu estou ficando bem. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai pegar graveto, vai levar para a fogueira para manter a fogueira acesa. Só que no meio do caminho, quando ele joga a víbora morte, porque víbora tem sensor dentro atrás da orelha de calor. Só que segundo o arqueólogo, vamos dizer que essa víbora, ela tinha a mesma coloração que um graveto. É igual, canta igual, prega igual, é igual crente, veste igual crente, a gravata é de crente, o terno é de crente, a saia é de crente, o copo é de crente, mas é cobra. Só que Deus permite, Nicole, até a víbora te morder. O que Deus não permite é o veneno fazer efeito na tua vida. Deus até permite, apóstolo, a serpente te morder. O que Deus não permite é o veneno fazer efeito. Porque se é para Deus limpar o altar, Deus limpa, mas Deus vai deixar os verdadeiros adoradores. Você pode dar um glória por isso? Você pode dar um glória por isso? Aleluia. Aí Paulo é mordido, os outros vão pensar: vai morrer, vai inchar, vai ficar aí. Eu vou entregar já, que eu já passei. Aí eu vou entender uma coisa: quando Paulo vê que quando falo que não aconteceu nada com Paulo, o que acontece? Ele vai para a casa de Públio, fica 3 dias. O pai está doente e ele vai orar pelo pai de Públio. Só que ele vai estender as suas. Espera aí, pastor. Paulo foi mordido, a mão dele está ferida e ele vai estender a mão ferida para curar quem está. Então quer dizer que através das minhas feridas vai sair cura para quem crê. Meu Deus. Aleluia. Você vai dar glória ou vai esperar a boca doçar? Então vamos entender uma coisa. Voltando ao texto, vamos fechar agora e vamos tomar a Santa Ceia. Vamos entender que o odre, ele tem que passar por um processo radiante, radical. Ele tem que passar pelo processo do escarneamento, tem que retirar toda a carne, tem que fazer a limpeza na pele, tem que ter sal na vida e depois vem a última coisa. Depois que é fechado, colocado a tampa, vem colocar o produto, ou o leite, ou o óleo, ou a água, vai ter que ir para onde? Para o sol. Só que esse sol não é em qualquer lugar. O dono coloca sobre as costas e vai caminhar no deserto. Porque tem crente que quer areia, quer bênção, quer ficar por cima da carne seca, mas ninguém quer passar pelo processo do deserto. E é no deserto que Deus quer te usar, porque se você tiver água no seu odre, você vai matar a sede de quem precisa. Se você tiver leite, você vai matar a fome de quem precisa. Se tiver azeite, você vai colocar na ferida de quem estiver machucado. E se tiver vinho, você vai alegrar quem estiver triste. Só que eu vou entender uma coisa: depois que o dono chega no teste do odre, ele coloca o odre sobre a tenda. Só que toda a tenda naquele tempo era baixa e os fogões era fogão artesanal. Então toda a fumaça que saía do fogo ou do fogão
a ponto de trincar. E quantas das vezes nós estamos pendurados em lugar de destaque? Deus exalta, mas está vindo fumaça para nos derrubar. O chamado é grande na nossa vida, só que o chamado traz angústia, dissensão, noites escuras, abandono, humilhação. Mas eu vou te dizer uma coisa: mas se não fosse o chamado na tua vida, você não estaria aqui nessa noite, porque o chamado na tua vida falou mais alto no dia de hoje. Se não fosse o chamado na tua vida, você nem estaria aqui nesse culto, nessa santa ceia. Mas o chamado falou mais alto na tua vida no dia de hoje. Mas pastor, está tendo fumaça contra a minha vida, estão levantando fumaça contra o meu nome, estão levantando fumaça contra a minha família. Mas Deus está dizendo: pode levantar fumaça que for, não vai rachar, porque Deus é especialista em fazer restauração em ordem. Deus é especialista em restaurar vaso. Deus é especialista em restaurar ministério. Você não vai cair, seu ministério não vai cair, não vão te manchar, você não vai morrer no meio do caminho, porque Deus está te guardando. Olha o que eu entendo com isso: Ele é o cordeiro do mundo que foi levado ao matadouro. Só que dentro dele tem o que? Conteúdo. Se eu estou triste, Ele me alegra. Se eu estou com fome, Ele mata minha fome. Se eu estou com sede, Ele mata minha sede. Da mesma forma que Ele matou a samaritana, a sede que ela tinha, ela trouxe através da vida dela a cidade por inteira. Mas se eu estiver machucado, como muitos aqui estão, Deus está dizendo: ainda tem azeite, ainda tem azeite, ainda tem azeite para curar a tua ferida. Se põe de pé. Glória, glória. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu sou uma criança chorando. Eu choro qualquer hora, toda hora. Mas eu choro aos pés de Cristo. Aleluia. É Santa Ceia. A palavra, quando nós vamos ver em Coríntios, capítulo 11, nós temos que retratar e fazer memória do que está diante de nós. Mas pastor, eu estou errado, eu errei. Agora é o momento de você se consertar. Agora é o momento de você rever os seus erros, suas atitudes. Glória a Deus. Porque quando você sair dessa porta, é Deus e você. Eu já vi gente tomar santa ceia. Eu congreguei na Debrais por um pouco tempo. Eu vi a pessoa tomar santa ceia, sair da porta, o carro quase levado embora. Na Avenida Campanella, na Debrais, tem lá no final, aquela Debrais toda cheia de vidro. Eu vi, eu estava lá, meus olhos viram. Então, coloque na mão de Deus e fala: Senhor, hoje é o dia que eu vou tomar a ceia. E eu acredito na minha cura. Está no texto. Por isso que há muitos enfermos. Peraí. Se há muitos enfermos, porque tomou a Santa Ceia indignamente, então quer dizer que não acreditou. Porque a palavra indignamente é aquele que não acredita no sacrifício do Calvário. Se você acredita, foi levado sobre ele todas as nossas enfermidades. Então você vai tomar. Estou enfermo, vai ser curado. Estou triste, vai ser alegre. Estou precisando de água para beber porque estou com sede espiritual. Deus vai te dar, mas é através desse ato que você vai acreditar no que Deus vai fazer na sua vida. Feche seus olhos. Deus, aqui está o seu povo. Aqui está a sua igreja, diante dessa santa ceia, diante desse simbolismo, diante, meu amado, do suco de uva, do pão, que os teus irmãos, as tuas filhas,
filhos vão beber e vão tomar, fazendo memória do Senhor. E diante dessa palavra, como ordem nas tuas mãos, mesmo que venha a fumaça, o Senhor restaurará a minha fé, o Senhor restaurará a minha vida. E o inimigo pode fazer a fumaça que for, mas vai queimar lá fora, vai cair lá fora. O pecado vai ficar lá fora, porque aqui dentro vai ter santidade, aqui dentro vai ter unção, aqui dentro vai ter azeite, aqui dentro vai ter humildade, aqui dentro vai ter exaltação, aqui dentro vai ter ministérios que estão a pé. Deus está levantando ouro, Elavarasúria. Abençoe teu povo, é que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. E as palmas é para Cristo. Meu pastor, muito obrigado. Que palavra. Água. Uma água. Ai, que palavra. Quem gostou dessa mensagem? Toma posse. Aplauda o Senhor bem forte. Meu Deus, eu estou com um probleminha. Será que os homens conseguem suspender essa mesa e colocar na frente? Não precisa? Então agora é a hora da ceia. Amém? Os obreiros, pastores, coloquem suas posições. Os levitas, todos que ceiam na casa do Senhor.